Salve, salve, minha galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho, é isso aí, professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade ao nosso Carga Máxima Direito Penal. Nesse bloco a gente vai abordar crimes contra o patrimônio, tá? Já vimos parte geral, já vimos crimes contra a pessoa, vamos ver crimes contra o patrimônio, depois crimes contra a fé pública, já vimos crimes contra a administração pública, e aí terminou nesse ciclo, a gente repete o ciclo de novo, beleza? Até a gente atingir 200 questões, tá? Então, vamos lá. Suave, danado. Carlão Carlão, utilizando-se de aparelho eletrônico adquirido no mercado paralelo da internet. Opa, tá de cor diferente aqui. Fraudou dispositivo de medição de energia elétrica de sua residência e de seu estabelecimento comercial, resultando na demonstração de consumo menor do que o real de energia elétrica. Famoso macaco, né? Famoso macaco. Causando prejuízo à concessionária de energia. Nesse contexto, a conduta de Carlão se amolda com. Pessoal, assim, vamos lá para sem demora. O que o STJ entende sobre isso aqui? Veja. Duas situações. O cara tem uma lojinha, uma barraquinha, eita, vou ter até uma lojinha, uma barraquinha que vende batata frita. Aqui é o posto da CELP. Ele vai lá no posto da CELP, pega aqui, ó, diretamente, não é? Ou então, aquele espetinho, né? Aquele espetinho rochedo. Vai aqui, pega daqui, traz para cá. O que o STJ tem disso aqui? Furto. Furto de energia. Beleza? Tranquilo? Agora, o cara tem uma casa. Então aqui é o famoso gato, né? Aqui é o famoso gato. O cara tem uma casa pagando 600 conto de energia. Disse, meu irmão, tá não. Vou botar um aparelhinho aqui, o famoso macaquinho. Foi para 80 conto a energia. O que o STJ entende? Estelionato. Estelionato. Acabou-se. Né? Discutia-se se, nesse caso, poderia ser furto mediante fraude. Né? Tem uma discussão que aqui poderia, né, ser considerado furto mediante fraude, mas últimas decisões do STJ é estelionato. Inclusive o STJ já falou que podia ser furto mediante fraude, mas agora o STJ disse, últimas decisões do STJ, estelionato. Acabou-se? Então, cuidado para não colocar furto mediante fraude. Beleza? Então aqui já é decidido, aqui gato é furto, e aqui é estelionato, segundo as últimas decisões do STJ. Tranquilo? Então vamos lá. Estelionato passivo de extinção de punibilidade em caso de adimplemento do débito. Não. Dessa de pagar antes, né, do recebimento da denúncia, não extingue a punibilidade, viu? Furto de energia elétrica mediante fraude, passivo de extinção da punibilidade, não tem isso aqui, não. Nada de impassível. Furto sem extinção de punibilidade e adimplemento, mas não é furto, né? Seria estelionato. Furto passivo de extinção de punibilidade em caso não tem fração penal do artigo 171, 171 é estelionato, a qual desafia via regra
ação pública condicionada. Certíssimo. Alguém deve estar dizendo, mas como é que se diz? É concessionária pública. Concessionária pública não, CELP é concessionária privada. Então vai ser 171 mesmo. Então, não pense que CELP é concessionária pública. Agora, obviamente, foi delegada a ela, né, a função de energia elétrica, né? Mas é ação penal pública condicionada, tá certo? Bora lá, próxima questão. Deixa eu só ver o negócio aqui, para ver se... Bora lá, é isso mesmo. Próxima questão. Tício, um conhecido infrator do município Tício, um conhecido infrator do município, arrombou a porta de um... Opa! Presta atenção. Ele arrombou a porta de um veículo e subtraiu de lá uma carteira que estava do banco. De acordo com o Código Penal brasileiro, sinal alternativo abaixo que corresponde ao crime cometido por Tício. Furto, né? E aqui ele diz, segundo o Código, então é furto aqui sem tranquilo, né? Tranquilo. Agora, sempre perguntar a jurisprudência se havia um furto qualificado aí, não é? Aqui não há furto qualificado, tá? Quer dizer, aqui há furto qualificado. Então, não seria furto qualificado? É interessante, né? Direito é muito interessante. Pelo seguinte, preste atenção. Vamos lá. Nesse caso aqui, que é furto simples, beleza, que não houve violência, né? Emanuel, vê só. Aqui não seria... Carro tá aqui, carro feio da porra. Aqui não seria furto qualificado, não. Né? Furto qualificado por destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, não. O STJ entende que não. Então, veja, presta atenção. Presta atenção. Se eu quebro o vidro para furtar a carteira que está dentro do carro, furto qualificado por rompimento, tá? Então, eu quebrei o vidro do carro para furtar a carteira, para furtar o som. Então, eu tenho aqui, um furto qualificado por destruição, rompimento, obstáculo, a subtração da coisa. Beleza? Agora, preste atenção. Se eu quebro o vidro do carro para furtar o próprio carro, o STJ entende que não é furto qualificado. E por que não, Emanuel? Que o STJ entende que se a violência for exercida contra o próprio bem furtado, não há qualificador. Entenderam aí? Então, mais uma vez, aqui seria furto qualificado. Furto qualificado. Agora, se eu quebro o vidro do carro para furtar o veículo, a chave está aqui dentro, eu quebrei o vidro do carro e furtei o veículo, meu amigo, não vai incidir a qualificadora de rompimento ou destruição. É interessante, né? Então se liga nisso aí. Mevinho, famoso escamoteador da região, Molev, resolveu subtrair para si veículo pertencente a Tício.
porquanto notou que a porta do carro estava aberta e com a chave na ignição. Nesse instante, ao tentar dar partida no veículo, não logrou sucesso por falha mecânica. Ao notar o aproximar de Rubinho, Mevinho de imediato pediu auxílio para empurrar o carro e assim fazer. O famoso pegar no tranco. De pronto atendido, isso aqui é importante, sem que Rubinho soubesse do crime em andamento. O cara não sabe, bicho, dá uma forcinha aí, né? No exato momento em que lograr a combustão veicular, a polícia militar os aborda e cessa a atividade criminosa. Nesses tempos, podemos afirmar que a conduta perpetrada por Mevinho e Rubinho. Vamos lá. Mevinho, furto. Tá certo? Porque teoria do amócio, né? Houve a inversão da posse do bem. Então, para a teoria do amócio, inversão da posse do bem já configura a consumação nos crimes contra o patrimônio. Meu velho, Rubinho não sabia de porra nenhuma, né? Rubinho não sabia de porra nenhuma, né? Rubinho não sabia de porra nenhuma. Então não posso colocar Rubinho aqui como parceiro de Mevinho e ser furto mediante concurso de pessoas. Jamais. Então, bora lá. Ambos respondem por furto qualificado pelo concurso de pessoas. Acabei de dizer que não pode, que Rubinho não sabia. Cadê o liame subjetivo aí? Não tem. Mevinho responderá com incurso no crime de furto simples, enquanto a conduta de Rubinho não configura ilícito por tratar-se de erro de tipo essencial. Bora lá. Mevinho responderá com incurso no crime de... Não, veja só. Preste atenção. Vamos lá. O Rubinho não sabia. Só quem sabia era Mevinho. E os dois participaram. Só que um sabia e o outro não sabia. Concorda comigo? Então vamos lá. Então, Mevinho responderá por furto simples. Não pode. E por que Mevinho não pode, Emanuel, entrar aqui furto simples? Porque Mevinho teve a participação de Rubinho. Mas Rubinho não sabia, mas teve. Foi um furto praticado em concurso de duas pessoas. Preste atenção. Se eu pegar, Emanuel, me diz aí os requisitos que são exigidos para o concurso de pessoas. Bora lá. Pluralidade de agentes, duas ou mais pessoas envolvidas. Relevância causal das condutas. As condutas devem contribuir para o crime. Então já tenho dois requisitos aqui em relação a Mevinho e Rubinho. Identidade e fração penal. Ambos devem atuar em relação ao mesmo crime. Três coisas já eu tenho aqui, ó. Eu só não tenho um liame subjetivo. Deve haver um vínculo entre os agentes, ou seja, ambos devem estar cientes e de acordo com a prática criminosa. No caso, Rubinho desconhecia que Mevinho estava furtando o veículo e apenas o ajudou de boa fé, acreditando, né, se tratar de uma situação aí de carro quebrado. Logo, não há liame subjetivo. E nesse caso, Rubinho não pode ser responsabilizado criminalmente, mas Mevinho sim. Mevinho pediu ajuda, não é? Mevinho pediu ajuda, né? Mevinho pediu ajuda. Então, meu amigo, nesse caso, não é? Nesse caso, nós temos aí que Mevinho responderá pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas,
porque utilizou-se de Rubinho, enquanto a conduta de Rubinho não configura ilícito por tratar-se de erro de tipo essencial. Porra, Emanuel, eu ia nessa letra B, né? Mas vejam, pessoal, eu sei que muita gente iria nessa letra B. Mas Mervinho se aproveitou de Rubinho. Foi um furto praticado por duas pessoas. Só que uma sabia e outra não sabia. Então Rubinho sai, mas Mervinho sabia. E esse erro de tipo essencial, Emanuel, seria o que esse erro de tipo essencial? Ora, o erro do tipo essencial ocorre quando o agente desconhece um elemento essencial do crime. Artigo 20. Tá? Então, o artigo 20 do Código Penal diz: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se prevista em lei. No caso, Rubinho desconhecia que estava no furto, ou seja, ignorava um elemento essencial do crime. Então, isso exclui o dolo. Beleza? Então, Mervinho cometeu o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tá? E Rubinho sai, não é? Sai da reta, né? Então, ó, letra C. Massa, né? Questão boa, né, velho? Questão boa que eu tenho certeza que pega muita gente, né? Muita gente, tá certo? Próxima questão, 52. João, em um momento de desespero financeiro, decide subtrair um celular de valor elevado que estava sobre o balcão de uma loja. Alcançado seu intento, João é posteriormente surpreendido pelo segurança. Mas já está com o celular na mão, né? A fim de assegurar a detenção do bem subtraído, João saca uma faca. Opa, peraí. Aqui outra história. Ele já está com o bem. Então, a fim de assegurar. Opa, meu velho. Aqui já mudou a história. A fim de assegurar a detenção do bem subtraído, João saca uma faca e ameaça o segurança, dizendo: não se aproxime, eu te ferro. O segurança recua e João foge com o celular. Presta atenção. Até aqui, alcançando o intento, nós tínhamos um furto. Beleza? O que é furto? Não é? Subtrair coisa alheia, não é? Alheia móvel, sem violência. Não é isso? Isso é furto. Só que o cara, a fim de assegurar a detenção do bem subtraído, João saca uma faca e ameaça o segurança, dizendo: não se aproxime. Então, cometeu violência. Então, temos aqui uma violência. Ah, Emanuel, mas foi depois. Foi depois. Então, já ouviu falar que o roubo ele pode ser próprio ou impróprio? Que o roubo pode ser próprio ou impróprio? Já. Ó, o roubo próprio está no caput. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la reduzido por qualquer meio a impossibilidade de receber. Roubo próprio. E o roubo impróprio está no parágrafo 1º, quando diz lá: na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça. Foi o que nosso amigo fez aqui, ó, João.
ele já tinha o poder e empregou a violência. Roubo impróprio, né? A gente disse que o roubo impróprio, na verdade, seria um furto frustrado. Roubo impróprio é furto frustrado. Beleza? Então vamos lá. Considerando a situação hipotética, João praticou o crime de furto qualificado. Não, porque houve violência. João praticou o crime de furto em concurso material com ameaça. Não. João praticou o crime de roubo próprio. Roubo próprio, não. João praticou o crime de roubo impróprio, pois a grave ameaça ocorreu após a subtração do bem. Letra C. Assinala a alternativa que apresenta corretamente a conduta e o crime correspondente. Bora lá. Subtrair coisa móvel. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Aqui temos roubo, não é? Apesar de extorsão do 158 também ter grave ameaça ou violência, mas na extorsão busca vantagem indevida. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outro vantagem devida, econômica, fazer tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Roubo, inverteu. Aqui, não é? É extorsão e aqui seria roubo. Inverteu aqui a banca. Obter para si ou para outro vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, não é furto mediante fraude. Temos aqui o famoso 171, né? Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Crime de receptação. Isso aqui foi tranquilo, né? Tranquilinho, melzinho na chupeta, artigo 180. 54. O crime de roubo impróprio. Crime de roubo impróprio. Parágrafo 1º. Já tenho a coisa subtraída, agora eu vou exercer a violência. Característico emprego de. Muito interessante aqui. Vejam só. No roubo próprio, eu vou ter dois tipos de violência. Eu vou ter a violência própria e eu vou ter a violência imprópria. No roubo impróprio, eu só vou ter a violência imprópria. Quer dizer, só vou ter a violência própria, perdão. Só vou ter a violência própria. Emanuel, o que é violência própria? O que é violência imprópria? Violência própria é aquela, né? Que peguei você e bati, é a violência física, é a grave ameaça, é a violência própria, tá? A violência em si mesmo. E o que é a violência imprópria? A violência imprópria é aquela que eu vou reduzir por qualquer meio a tua capacidade de resistência. Então eu vou reduzir por qualquer meio a tua resistência. O famoso Boa Noite Cinderela. O Boa Noite Cinderela está aqui nesse tipo de violência, né? De reduzir por qualquer meio, né, a impossibilidade da pessoa de resistir, a capacidade dela resistir. Então chamamos isso de violência imprópria, tá? Mais uma vez, lembra do Boa Noite Cinderela, é o melhor.
Boa Noite Cinderela. Lembrou do Boa Noite Cinderela, meu amigo? Chorou. Só que no roubo impróprio, a doutrina diz que não cabe essa violência imprópria, só cabe a violência própria. No roubo próprio cabe as duas violências, no roubo impróprio só cabe a própria, beleza? Então vamos lá. Caracteriza o emprego de violência própria apenas. Letra E. Violência imprópria não cabe. Violência própria durante a subtração. Durante não, tem que ser depois, né? Violência imprópria apenas. Qualquer modalidade de violência não. Violência própria apenas. Entender aqui por que não cabe essa violência própria. Que violência própria durante a subtração é roubo próprio. É roubo próprio. Beleza? Roubo próprio. O crime de roubo é caracterizado no artigo 157 do Código Penal como ato de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência. Este fato delituoso pode ocorrer sob algumas condições que o agrava, como se cometido apenas por uma pessoa. Não, uma pessoa não é? Se aí você tem as causas de aumento de pena, não é? Se cometido por duas ou mais pessoas em concurso. Quando não se observa o rompimento de obstáculo, não. Quando a grave ameaça é exercida com emprego de arma. E aqui, velho, você tem dois tipos de arma, né? Você tem o aumento de pena. Você tem o aumento de pena de um terço, se ela é exercida com emprego de arma branca, e você tem um aumento de 2/3 se ela é exercida com arma de fogo. Como ele diz de uma arma, não é? Aí pode ser branca ou pode ser arma de fogo, vai ter aumento de pena, beleza? Né? Vai ter uma condição que agrava. Então, letra C. Praticar durante o dia, não. E quando a vítima diminui a vigilância, também não. Então, letra C. João agindo com dolo, sequestrou Maria, sabendo que a vítima dispunha de, isso aqui é importante, ó, idade sempre é importante em direito penal. Sempre. Então, sempre grifa. E tem idade, sempre grifa. 62 anos. Com o fim de obter para si vantagem econômica como condição do resgate. Contudo, após 12 horas, privada de liberdade, Maria foi encontrada e liberada em Boa Vista pela Polícia Militar de Roraima. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João responderá pelo crime. Então veja só, sequestro e ele pediu com o fim de obter para si vantagem econômica como condição de resgate. Então temos aqui o artigo 159, que é o que? Extorsão mediante sequestro. O sequestro durou 12 horas. Ponto aqui. Então, não vai caber aumento de pena, porque o aumento de pena, né, é mais de 24 horas. Então, não caberia. Emanuel, e a questão da idade? A questão da idade cabe. Então, por quê? Porque ele diz, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, aqui vai ter uma qualificadora, cuja pena vai ser
de reclusão de 12 a 20. Então, não é pelo prazo aqui, ó, que o prazo que diz lá é 24 horas, mas aqui, ó, pela idade, maior de 60, Estatuto do Idoso, meu fera. Então, extorsão indireta, não. Extorsão é mediante sequestro, né? Extorsão com incidência de uma causa de aumento, não. Não é extorsão. Aqui é extorsão mediante sequestro com qualificadora, né? Qualificada. Extorsão mediante sequestro, na modalidade qualificada, pois o sequestro durou mais de 12 horas, não. Tem que durar mais de 24. Extorsão mediante sequestro na modalidade qualificada, pois a vítima era maior de 60. Letra D. 57. A respeito do crime de extorsão. A extorsão é crime formal, consumando-se independente da obtenção da vantagem. Certíssimo, né? Então, a extorsão é que a gente diz de crime de consumação antecipada. Só o fato de um indivíduo ameaçar, não é? Usar de grave ameaça, constranger alguém com intuito, bora lá, ei, Zaqueu Silva, eu tenho umas fotos tuas de infância que, Maria, são muito comprometedoras, Zaqueu Silva. Pelo amor de Deus. Agora, se tu me dá 5 mil pontos, fechou. Ó, só o fato, não é, de eu constranger Isaqueu mediante essa grave ameaça aqui, já consumou o crime de extorsão, tá? Então ele não é crime material. Extorsão se distingue do roubo pelo fato de, na extorsão, o concurso da vítima ser desnecessário para a obtenção pelo não. Concurso da vítima, ele é necessário. Se o agente pratica em um mesmo contexto e contra a mesma vítima roubo e extorsão, haverá continuidade delitiva. Não, meu amigo, aí haverá concurso material de crimes. Vai responder por extorsão e vai responder por roubo. Então, errado aqui. 58. Já passamos pra caramba do tempo, foi? Durante uma reestruturação em determinada empresa, Diana, descontente com as atitudes de Bruno, seu colega de trabalho, que exerce cargo de chefia, o chantageou. Chantageou para obter vantagens pessoais no trabalho. Diana, mediante grave ameaça, afirmou que divulgaria informações confidenciais sobre a vida pessoal de Bruno, caso ele não concedesse um cargo mais elevado. Então temos aqui, ó, nessa situação, Diana praticou o crime de extorsão qualificada pelo meio grave de ameaça, extorsão privilegiada, extorsão comum, extorsão mediante sequestro ou extorsão tentada. Letra A, né? Extorsão qualificada pelo meio de grave ameaça. Aqui foi tranquilo. 59. Durante um pacífico protesto realizado no interior do município Alfa, Caio, destoando do público presente e agindo com dolo, lançou uma pedra em direção ao pequeno estabelecimento comercial de João, gerando, em razão dos bens móveis destruídos, prejuízo considerável para a vítima. Na sequência, Caio jogou diversos paralelepípedos contra a sede da municipalidade, deteriorando, isso aqui tem que ser de cor diferente, deteriorando o bem público, que tem que ser de cor diferente. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá. Então preste atenção aqui. O que nós temos aqui? Duas situações de Caio. De Caio, é? É Caio? É.
Caio jogou uma pedra em direção a um pequeno estabelecimento comercial, ou seja, um particular, bem particular, patrimônio particular, e ele jogou lá, na municipalidade, não é? Ferrou aí o município, e aí é patrimônio público. Temos dois tipos de patrimônio, privado e público. Diante disso, bora para a questão. Dano qualificado em detrimento de João e dano qualificado por ter deteriorado bem público, hipótese que se procede mediante ação penal pública incondicionada. Ora, pessoal, veja. Dano qualificado, Emanuel, temos aqui um dano qualificado. Por que eu tenho aqui um dano qualificado? Vamos lá, por que dano qualificado? Veja só. O que diz o dispositivo lá do artigo 63? Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Emanuel, aqui, dano, só que no parágrafo único, e aí se ligue na pegadinha que você tem que se ligar, diz o seguinte: se o crime é cometido, aí diz com violência, né, com substância inflamável, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, aqui, ó, que ele bota aqui, ó, prejuízo considerável, paga tudo aqui, ó. Ele coloca aqui, ó, prejuízo considerável para a vítima. Pronto, qualificou. Então, letra A, dano qualificado em João e dano qualificado por ter deteriorado bem público, hipóteses, não é hipótese, porque esse primeiro aqui não vai ser ação penal pública incondicionada, beleza? O primeiro. Dano qualificado em detrimento de João, hipótese que somente se procede mediante representação do ofendido, não, é mediante queixa. E dano qualificado por deteriorar bem público. Beleza, só errou aqui, ó. Porque é queixa, viu, pessoal? Dano em relação à propriedade é queixa. Não é dano simples. Dano qualificado em detrimento de João, hipótese que somente se procede mediante queixa. E dano qualificado por ter deterioro bem público, letra D de dado. Beleza? Então, ó, letra D. E por último, de acordo com o artigo 180, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé o adquira. Emanuel, tem que estudar a pena? Tem, meu fera. Reclusão, reclusão, reclusão. Aqui, ó, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E com isso fechamos aí mais um carga pesada de direito penal. Suave danado. Fé, força e foco. Valeu.